A gente precisa também voltar a um assunto que nós trouxemos há pouco, porque enquanto a Defensoria Pública de São Paulo pede a paralisação do Smart Sampa, a Prefeitura da capital inaugurou nesta terça-feira o Prisômetro, que é um painel com a contagem em tempo real das prisões em flagrante e também a captura de foragidos que foram identificados por meio das câmeras inteligentes. Inaugurado em julho do ano passado, esse programa prendeu, desde então, 720 foragidos e conseguiu realizar 1.902 prisões em flagrante. Além disso, 41 pessoas que estavam desaparecidas foram identificadas por meio dos aparelhos de reconhecimento facial. Segundo a Prefeitura, a ferramenta contará em breve com informações de veículos roubados ou furtados que foram recuperados pela Polícia Metropolitana com o auxílio das 23 mil câmeras inteligentes espalhadas por toda a cidade. Você, delegado Palumbo, os dados das prisões facilitadas pelo Smart Sampa, que ficarão também expostas no Prisômetro, que é um painel de LED com essas informações para que a população tenha acesso aos dados oriundos desse sistema inteligente de identificação dos foragidos e criminosos. Delegado. Eu acho muito bom, dando publicidade ao que a Prefeitura está fazendo. O prefeito Ricardo Nunes inaugurou isso hoje pela manhã, é uma inovação, né? Nunca tinha visto isso, mas também sou favorável a gente inaugurar o soltódromo, que é para saber quantos desses são soltos pela justiça, porque não é só em a audiência de custódia, não solta só pequenos furtadores, batedores de carteira, não, solta estupradores, solta criminosos faccionados, solta criminosos que estavam transportando 800 quilos de maconha ou mais. Então vamos colocar lá também o soltódromo, para ver o que a justiça está fazendo. Culpa-se demais a lei, mas o Poder Judiciário, em especial o juiz, eles têm poder sim de, numa decisão fundamentada, segurar um preso. Tanto isso é verdade que a maioria dos promotores recorrem das decisões nas audiências de custódia, porque não concorda com a soltura dessas pessoas. Então, isso é louvável, o que a Prefeitura está fazendo para dar publicidade. Estamos trabalhando, mas do lado também tem que ter o soltódromo. O bandido que a gente prendeu hoje, amanhã, a gente vai ver lá, já saiu, porque aí a gente vai começar a ver os verdadeiros culpados. Somente com uma legislação dura e o Poder Judiciário também ajudando, sendo complacente com essa legislação dura, que a gente vai poder resolver o problema da segurança. Você pode colocar a polícia, você pode colocar o prisódromo, mas se o Poder Judiciário não fizer a sua parte, vai ficar quase que impossível. Nós vamos ficar aqui enxugando gelo. Daqui 40 anos, nós vamos estar discutindo a mesma coisa. Por quê? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas, juristas, ministros, que se vangloriam. Nossa, que bom que a audiência de custódia solta 50% dos presos. Bom para quem? Só se for para o ladrão, porque para a vítima é terrível. Amanhã ela pode ser roubada pelo mesmo indivíduo que esse juiz soltou na audiência de custódia e que foi enaltecido pelo ministro. Nós não podemos aceitar isso. Ninguém aguenta mais, essa que é a verdade. Nós precisamos de uma legislação dura. Todos os presos que eu indago, se você soubesse que ia ficar preso 30 anos, do começo ao fim da pena, você roubaria? Não é a resposta. Você cometeria o tráfico? Não é a resposta. Mas, infelizmente, aqueles que andam de carro blindado, cercado por 10 seguranças, que vivem numa bolha, acham que nós estamos aqui vivendo no mundo de Nárnia, que não acontece absolutamente nada. Tem que voltar para a realidade. E a realidade está nas ruas, não está nos gabinetes. Para quem não é de São Paulo, só para entender, a Associação Comercial de São Paulo, há muitos anos, lançou o Impostômetro, que é um painel que indica justamente a arrecadação de impostos em todo o Brasil, né? Um cálculo, uma estimativa. Então, é o Impostômetro. Agora, a Prefeitura lançou o Prisômetro, que é uma ferramenta, também um painel de LED, que vai indicar o número de prisões, detenções feitas por meio desse sistema Smart Sampa, um sistema de câmeras inteligentes que consegue identificar foragidos, criminosos. E, delegado Palumbo, né, o Mota até deu risada, sugere o soltômetro, um outro painel para indicar aqueles criminosos que acabam sendo liberados por meio dos muitos subterfúgios previstos na nossa legislação e também da nossa justiça. Mota. Eu achei uma ideia genial, delegado. Eu até sugiro que o senhor discuta essa ideia no Congresso
para que se encontre alguma forma de realmente produzir essa informação, porque eu acho que ela tem um potencial revolucionário. Se essa informação estivesse facilmente disponível ao cidadão, a indignação seria insustentável. Eu sempre digo às pessoas, né, com as quais eu converso sobre segurança pública, vocês não têm ideia de como as coisas acontecem. Se vocês tivessem, talvez você não tivesse nem coragem de sair de casa, porque você pode sair de casa para ir ao mercado e encontrar no meio do caminho com um sujeito que já cometeu inúmeros crimes brutais e que está ali na rua, esperando oportunidade para cometer o próximo. Eu queria comentar aqui a ironia da gente ver, né? Você veja como a gente não pode desistir e se entregar ao desânimo. Ao mesmo tempo em que o governo federal lança o seu famoso projeto Pena Justa, que provoca indignação e repúdio na maioria dos brasileiros, a Prefeitura de São Paulo está lançando prisômetro. Então aí a gente vê qual é a prioridade do governo federal, qual é a da Prefeitura de São Paulo. Ao mesmo tempo em que o governo federal não desiste do SUS da segurança pública, que não passa de uma tentativa mal disfarçada de controlar todas as polícias, São Paulo lançou o Smart Sampa, usando as câmeras para prender bandidos. Então não vamos desistir dessa luta, porque uma hora esse jogo vira. Pois é, claro que a tecnologia tem ajudado demais, né, Dávila? Esse sistema Smart Sampa surpreendeu, inclusive, aqueles paulistanos que estão acostumados à tecnologia, mas não um sistema tão poderoso de identificação facial, mesmo a tantos metros de distância, né? Centenas de metros de distância, esse software consegue identificar as características daquele que foi condenado, foragido ou criminoso, e aquela imagem consta nos bancos das polícias do Brasil inteiro. Mas aí tem essa ideia da Prefeitura de São Paulo de criar o prisômetro. É importante dar visibilidade, transparência também às detenções que são realizadas por meio desse sistema? Bom, 3 pontos importantes. Primeiro, aplausos para o delegado Palumbo aí, ó, maravilha de proposta. E diria, a gente não precisa nem fazer o soltômetro, sabe o que podia ter no painel? Quantas vezes aquele bandido foi preso? Ó, esse aqui já é a 4ª vez que a gente está prendendo, não precisa nem fazer o soltômetro. É só criar um placar em cima do nome do condenado, se é a 1ª, 2ª ou 20ª vez que ele está sendo preso. Só isso já criaria um escândalo, né? E fica uma coisa muito visual, assim. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é o que o Mota mencionou. O Brasil é uma federação. A federação dá autonomia a estados e municípios. E mesmo que o governo federal tenha políticas malucas, como Pena Justa, existe ainda autonomia para os estados e municípios perseguirem as suas políticas públicas. E está aí um bom exemplo da cidade de São Paulo fazendo um contraponto a uma política que é feita para agradar bandido e a outra é feita para agradar o cidadão. Isso mostra a importância de manter essa independência de estados e municípios. Então o que nós precisamos é mais descentralização de poder, é dar mais poder para os estados e municípios, é o governo que está mais próximo do povo, esse é que sabe as realidades que ele vive na cidade, não é ficar dando poder para a gente lá em Brasília no ar-condicionado que está a 2.000 quilômetros de distância daqui dos problemas reais. E o terceiro ponto é elogiar o Smart Sampa como uma ferramenta importante, investimento bom e que dá um retorno fantástico à sociedade. São mais de 9 milhões de reais por mês que a Prefeitura de São Paulo está gastando com esse Smart Sampa, mas ele é fundamental. Está aí um bom investimento público. Mas mostra um terceiro ponto importante, que é o trabalho em conjunto das polícias. É preciso ter essa cooperação das polícias militar, civil e guarda municipal. Se tivesse amanhã um governo que destoa dessa política, ou seja, que a turma dessa defensoria pública fosse governador do estado de São Paulo, você limitaria muito a utilização da Câmara do Smart Sampa. Isso mostra a importância da coordenação e dessa interoperabilidade de sistemas dos governos estaduais com o municipal para que o povo consiga ganhar essa luta contra o crime. Pois é, foi muito oportuna essa entrevista com o secretário Orlando Morando, viu, Mota? Quando ele trouxe, enfim, a análise dele sobre esse posicionamento da Defensoria, e ele também
destacando que respeita muito a Defensoria, como todos nós, mas ele trouxe a informação que é muito importante, foi um posicionamento de 3 integrantes da Defensoria. Eu até quero compartilhar para as pessoas que nos acompanham uma informação que talvez seja a principal no que tange esse posicionamento da Defensoria, ou essa recomendação, porque ela alega garantir os direitos constitucionais de manifestação, de liberdade de ir, vir e estar, especialmente de reunir-se pacificamente em locais abertos ao público. Abertos ao público. E aí, eu te pergunto, Mota, bom, foi uma recomendação durante um período de carnaval, mas se eu me apoiar nessas informações aqui, direito de se reunir, então, pessoas podem se reunir na frente de uma padaria tomando um cafezinho, estarão no passeio público, na calçada, também seria um problema ser focalizado pela câmera do Smart Sampa. Eu estou aqui na frente da padaria, bom, não me parece que tem uma conexão direta com o carnaval, ou seria o quê? Um indulto para que a malandragem pudesse curtir à vontade os blocos sem ser focalizado pelas câmeras do Smart Sampa. Muitos não compreenderam exatamente qual é a defesa, enfim. Mas claro que a gente também pode se debruçar sobre o que disse o secretário e o posicionamento da Prefeitura. Mota. Um ponto muito importante que a maioria das pessoas não sabe é que tanto no Ministério Público quanto na Defensoria existe total independência funcional. Então, o defensor, chefe do Estado de São Paulo, ele não diz aos defensores o que eles devem ou não fazer. Da mesma forma, o Ministério Público de São Paulo tem o chefe do Ministério Público, ele não diz a cada um dos promotores o que os promotores devem fazer. O promotor e o defensor público, eles têm autonomia. Então, o promotor pode acordar um dia e resolver abrir uma ação por um motivo qualquer, e o promotor-chefe, promotor-geral, pode discordar daquilo, os seus colegas podem discordar daquilo, achar que aquilo não tem validade nenhuma, mesmo assim ele vai e faz. Eu me lembro de uma declaração de um defensor público federal, há alguns anos atrás, que eu sempre mencionava nas minhas palestras sobre segurança pública. Ele estava se referindo aos chefes de facções que estavam presos em estados diferentes dos seus estados de origem. Uma medida que foi tomada em determinado momento no Brasil para tentar segurar um pouco a onda de criminalidade. E ele estava dizendo que isso era injusto, que esses chefes de facção estavam em situação de fragilidade e que muitos deles precisavam de um abraço amigo. Eu não vou dizer o nome do defensor, mas não é difícil achar na internet essa declaração. A Constituição de 1988, ela ampliou o papel da Defensoria e do Ministério Público. A função do defensor público, o nome já diz, é defender um acusado de um crime no contexto de um processo criminal. Em todo lugar do mundo é isso. O defensor público substitui o advogado de defesa quando o réu não pode pagar por um advogado de defesa. Não é função da defensoria atuar como defensora da classe dos criminosos. Tá? Porque quando você diz não pode colocar a câmera, por essa argumentação aí, o que eu consegui entender, talvez com a minha limitação cognitiva, foi: se você colocar as câmeras, os criminosos não vão poder aproveitar o carnaval. Como é que o traficante vai sair num bloco ou um pedófilo vai se divertir com a câmera lá? Ele vai ser preso. Não é função da defensoria ditar a política de segurança pública. Essa função, eu sei que está fora de moda dizer isso, mas essa função, ditar políticas públicas, é para os políticos eleitos. Então, se tem algum defensor que gostaria de ter ideias fantásticas para políticas públicas, renuncia ao cargo, faz uma campanha eleitoral. Não é fácil, eu já vou avisando. O delegado Palumbo sabe como é. Se você for eleito, aí você vai lá para o Congresso Nacional, você é mais um entre 513, vai ter que ralar muito para conseguir fazer alguma coisa, mas esse é o caminho. Não é
não há nenhum outro caminho dentro de uma república democrática. E, por último, não é função da Defensoria determinar nem a estratégia, nem a tática de policiamento a ser usada pelo Estado ou pela Prefeitura. Quem faz isso são os especialistas no assunto, que são os policiais. Você, Dávila, o uso das tecnologias digitais e os questionamentos que vêm sendo feitos, tem gente que até entende que o uso desse tipo de ferramenta pode atentar ou desrespeitar os direitos humanos. Eu me pergunto, mas como? É a pergunta que eu ia fazer, como? A vida não muda do cidadão todo dia na cidade de São Paulo, não é só em época de carnaval. Todos os dias estamos caminhando pelas ruas de São Paulo, tem a Smart Sampa, as câmeras funcionando, e isso não permite, não impede ninguém de se reunir, de estar em público, fazer qualquer outra coisa. Não existe nenhum cerceamento da liberdade de ir e vir porque existe câmera. Não existe? Por quê? Qual é a explicação? Não existe explicação plausível. Aí é que é o problema. Quando a explicação não é plausível, o que se tem é suspeita de que, na verdade, é mais uma vez interpretação do direito de acordo com a lente político-ideológica. E aí é deturpar, sim, a função para a qual essa pessoa está exercendo. Você, delegado Palumbo, não sei se chegou a ler a recomendação da Defensoria Pública ou dos integrantes que assinam esse ofício, mas o que a gente precisa considerar e, claro, qual é a análise que nós precisamos fazer também sobre a tecnologia, né? Porque, como disse o Dávila, não é só no carnaval, estamos sendo focalizados quando você entra no shopping center, quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, na farmácia. Estamos sendo monitorados o tempo todo hoje em dia, né? Se você fura o sinal vermelho, você acaba sendo registrado pelas câmeras. Hoje em dia, sim. Pois é. Me causa estranheza, né, que fala-se de liberdade de locomoção. Eles só se esqueceram, as três defensoras públicas, que não deve ser compactuado o pensamento de toda a Defensoria Pública. A gente tem que separar atos isolados dos demais. A gente não pode pré-julgar toda a Defensoria Pública porque 3 defensores resolveram expedir um documento que, na verdade, não tem valor nenhum, mas falaram-se em liberdade de locomoção. Elas só se esqueceram de dizer, ou de lembrar, de que o procurado, de que o foragido, de que o condenado, ele já não tem mais direito à locomoção. Ele deveria estar atrás das grades. E é exatamente isso que faz esse sistema. Identificar criminosos procurados, foragidos, com decisões judicial. Não é o operador da Câmara dizer, aquele lá, vamos pegar aquele lá. Não é assim que funciona. Tem uma decisão judicial, os guardas vão até o local, efetuam a prisão no cumprimento do mandado de prisão, levam para a delegacia, o delegado a analisa e esse preso vai para a cadeia. Mas antes de ir para a cadeia, ele passa em 24 horas pela audiência de custódia para saber como ele foi tratado. Então, é absurdo essa recomendação, é absurdo. Eu acho que qualquer cidadão do bem, se fizer uma pesquisa, aqui vai dar 100%, talvez 99%, né? Porque vai ter bandidos aí que vão votar contra. Quem não quer isso num bloquinho de carnaval? Se meus filhos forem pular carnaval, espero que tenha lá uma meia dúzia de câmera monitorando, porque isso é segurança. Agora, por que constrangimento? Eu não consigo entender, eu nunca vou entender. E aqueles que não defendem o crime, eu tenho certeza que jamais entenderão. Pois é, e não somente com os foragidos, né? Fico pensando naqueles que gostam de surrupiar telefones celulares, né? Aquelas gangues que furtam celulares. Também haverá um monitoramento nesse sentido. Algum rapaz que se exceda e desrespeite alguma moça, né? Me lembro daquela frase, não é não. Se isso acontecer, tem um registro pelo Smart Sampa também. Ou seja, somente benefícios. A gente vai seguir acompanhando essas manifestações e também qualquer novidade a gente debate aqui em Os Pingos nos Is.